Presidente confirmou a negociação e volante quer jogar no Vasco. Fluminense anunciou o atacante e proposta na mesa por Lincoln. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo na tarde para a noite desta sexta-feira, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem atualizado e bem informado sobre os assuntos. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Lembrando que a sua inscrição ajuda muito o nosso trabalho e o crescimento do nosso canal. Chegamos aqui à marca dos 103 mil inscritos e tudo isso deve-se à moral que você tem deixado, se inscrevendo, ativando o sino das notificações na opção todos e também deixando o seu like. É muito importante o seu like, ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol e acaba recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados pelo futebol. Mais uma vez, obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição. Sem enrolação, vamos às notícias, vamos às informações desta sexta-feira agitada, falar sobre o Vasco que, em busca de reforços para o meio-campo, o Vasco procurou oficialmente o Atlético de Minas Gerais pela contratação do volante Alisson, ex-Cruzeiro e jogador de 26 anos. Segundo a apuração da Rádio Itatiaia, Alexandre Matos, diretor de futebol do Vasco, teve uma reunião nesta quinta-feira, dia 1º, com Fábio Mineiro, executivo do Atlético. No encontro, as partes teriam discutido valores e os moldes de uma possível oferta do Vasco. O presidente do Atlético, inclusive, Vinícius Diniz, confirmou a consulta do Vasco por Alisson nas últimas horas. Ainda de acordo com a apuração da Rádio Itatiaia, o volante Alisson tem o desejo de reforçar o Vasco para a temporada 2024. Portanto, confirmado, o jogador quer jogar pelo Vasco nessa temporada 2024. Inclusive, ele foi um reforço do Atlético na última temporada, após uma rápida passagem pelo Moreirense de Portugal no fim do ano passado. O Alisson tem feito trabalhos psicológicos dentro do clube. O jogador deixou a Europa em virtude de problemas pessoais. Porém, no entanto, se tratando em relação à parte física e à parte tática, a informação do Atlético é o seguinte: o meio-campista tem nível para disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, informação da tarde desta sexta-feira, confirmado pelo presidente a negociação entre Vasco e Atlético e também desejo do jogador, o volante, o meio-campista, jogar pelo Vasco. É claro que nós vamos ficar de olho na atualização dessa informação para trazer mais novidades para você aqui no canal BTB Esportes. Agora vamos falar de um assunto importante, é a arbitragem definida para o clássico de domingo entre Vasco e Flamengo, valendo pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, jogo que será às 7 horas da noite. Portanto, a arbitragem é de Wagner do Nascimento Magalhães e o VAR ficará no comando de Bruno Arleu de Araújo. Informação que saiu na tarde desta sexta-feira. E agora vamos falar sobre o mercado da bola, informação que envolve Clube Paulista e proposta que está na mesa. A informação é que o Red Bull Bragantino faz proposta e está perto de contratar o meia Lincoln por empréstimo junto ao Fenerbahçe da Turquia. A oferta é com opção de compra estabelecida em contrato. Ao término do empréstimo, inclusive, a proposta é de 6 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais por 80% do passe do jogador. Inclusive, aqui no Brasil, Vasco e Cruzeiro também demonstraram interesse no meia Lincoln, mas a situação já estava bem encaminhada, bem adiantada com o Red Bull Bragantino, que já tem essa proposta na mesa e a negociação com o time da Turquia. Agora, mudando de assunto, galera, vamos falar sobre o Botafogo, que tem 2 problemas aí envolvendo jogadores por lesão para a partida contra o Nova Iguaçu.
O atacante Savarino, recém-contratado, e o lateral esquerdo Marçal estão de fora do jogo deste sábado e ficam no Rio de Janeiro para tratamento. Segundo o comunicado do clube, o venezuelano Savarino teve uma entorse no joelho, teve uma entorse no tornozelo esquerdo, corrigindo, e já o lateral deixou o gramado com dores na panturrilha esquerda no jogo contra a Portuguesa na última terça-feira e foi substituído logo aos 9 minutos. A informação do Botafogo é que ele está com uma lesão na perna. Inclusive, o clube ainda não informou em relação ao tempo de recuperação dos jogadores, mas fica aí essa dor de cabeça para o técnico Thiago Nunes, principalmente em relação ao atacante Savarino, né? Ele já havia falado na sua apresentação que não estava 100% fisicamente, recebeu uma oportunidade nos últimos jogos até para ter mais minutagem e infelizmente sofreu essa entorse no tornozelo e vai ficar de fora agora da partida contra o Nova Iguaçu. Jogadores não foram nem relacionados. O Marçal, que vem sendo muito vaiado, muito questionado pela torcida, até por conta da última temporada, também está com esta lesão, uma lesão na perna. Botafogo, mais uma vez, não informou o tempo de recuperação dos jogadores. A gente vai ficar aqui aguardando, avaliando, analisando mais novidades, mais atualização em relação à parte física desses jogadores. Agora, galera, lembrando, detalhe importante ainda falando sobre o Botafogo, no próximo domingo está previsto a chegada do novo reforço, o atacante Luiz Henrique, que é a maior compra da história, a maior negociação da história do futebol brasileiro, principalmente do Botafogo, e o Luiz Henrique é aguardado aqui no Rio de Janeiro no próximo domingo. BTB Esportes vai estar ali trazendo essa novidade para você em primeira mão, por isso fique ligado, é importante você deixar aqui o sino das notificações ativado para você não perder a chegada aqui do Luiz Henrique. Agora falar sobre o Fluminense, o tricolor carioca, que anunciou nesta sexta-feira mais um reforço, né? O 7º reforço para a temporada. Trata-se do colombiano Gianluca Mi. Ele assinou contrato de empréstimo com o Flu por um ano após se destacar no Boca Juniors, não da Argentina, tá, galera? No Boca Juniors de Cali, né? No Boca Juniors da Colômbia. Inclusive, o Fluminense trata essa contratação do jogador como uma oportunidade de mercado, muito bem parecido, né, como foi a contratação do John Arias. Lembrando que o Fluminense ontem teve uma vitória maiúscula sobre a equipe do Bangu por 4-1, né? Os jogadores, os campeões da América, voltaram aí com força total e seguem aí firme na liderança do Campeonato Carioca, rumo ao tricampeonato. Fluminense muito bem na partida de ontem. Agora, galera, falar sobre o Flamengo, trazer aqui uma última atualização em relação a lucros que o Flamengo teve nesses jogos, né, no Norte, no Nordeste. A informação é a seguinte: de volta ao Rio de Janeiro, Flamengo tem lucro de cerca de 3,1 milhões com 4 jogos no Norte e Nordeste. O rubro-negro recebeu cotas fixas, mas com valores diferentes entre time titular e time de garotos. Vamos trazer aqui com detalhes: 1,3 milhões no 4-0 sobre o Audax em Manaus, no Amazonas. 250 mil no 1-1 com o Nova Iguaçu em João Pessoa, na Paraíba. 250 mil também no 0-0 com a Portuguesa do Rio de Janeiro em Natal, no Rio Grande do Norte. E 1,3 milhões no 2-0 sobre o Sampaio Corrêa em Belém do Pará. Portanto, esses são os lucros do Flamengo nessa temporada fora do Rio de Janeiro, e agora encontra o seu torcedor no clássico de domingo entre Vasco e Flamengo. E claro, o BTB Esportes vai estar aqui realizando aquela super transmissão. Vamos estar ali conversando com os torcedores na chegada do ônibus do Flamengo, na chegada do ônibus do Vasco, mas precisamente ali no Portão 2 vamos estar fazendo aquela resenha, aquela interação. E aqui no BTB Esportes você vai ter a super narração com o nosso narrador Léo Narra Gol. Acredito que esse clássico promete muito.
Inclusive, galera, trazer aqui uma informação da sexta rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo enfrenta amanhã no Bezerrão, no Distrito Federal, o Nova Iguaçu. O Sampaio Corrêa vai enfrentar a equipe do Volta Redonda no domingo às 3 horas e 45 minutos no Lourivaldão. Em Bacaxá, o Fluminense encara o Boa Vista, lembrando que o Boa Vista é mandante dessa partida às 4 horas da tarde. No Maracanã, o Vasco é mandante contra o Flamengo às 7 da noite. Em Bacaxá, ainda no domingo também, só que às 8h30 da noite, o Audax enfrenta a equipe do Bangu. E no Conselheiro Galvão, em Madureira, essa partida já na segunda-feira, às 3 horas e 45 minutos, Madureira enfrenta a equipe da Portuguesa, portanto, atualizando aí toda a rodada, a sexta rodada do Campeonato Carioca. Bom, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso giro de notícias. Não esqueça, não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, deixe o seu like. É muito importante para o nosso trabalho e para o nosso canal. Lembrando sempre, tamo junto, é nóis.